Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra que é maravilhosa. É lançamento, tá? Lançamento da editora Thomas Nelson. Nem todos os lançamentos da editora Thomas Nelson eu gosto, né? Porque ela não só lança livros cristãos. Ela é uma editora bem eclética. Claro que o carro-chefe dela é livros cristãos. E tem lançado livros maravilhosos, eu tenho vários aqui. E esse é um dos livros tops que ela tem lançado recentemente. O Novo Testamento em 15 palavras. Uma teologia para a vida real, do Nijai Gupta. O Nijai Gupta, ele é um teólogo novo, né? E ele tem se despontado aí como um grande erudito no Novo Testamento. E ele é americano, mas eu acho que ele não nasceu nos Estados Unidos. Não sei se ele nasceu lá, eu tenho que pesquisar. Mas ele mora nos Estados Unidos e tem feito grande trabalho aí na área do Novo Testamento. E nesse livro aqui, ele vai pegar 15 palavras, tá? E vai trabalhar nelas. Aqui, ó, na capa do livro, que as capas da Thomas Nelson são maravilhosas, você já vê, né? Você vê uma árvore e nessa árvore você tem as palavras aí: justiça, evangelho, amor, fé, santidade, religião, paz, salvação, vida, perdão, cruz, testemunho, graça, comunhão e esperança, tá? E aqui, ó, no sumário, mas antes de eu mostrar o sumário, vamos mostrar o currículo do Nijai Gupta. É um currículo muito bom, viu? O camarada tem um currículo privilegiado. Ele é doutor pela Universidade de Durham e leciona há décadas na área do Novo Testamento no Northern Seminary e trabalha em colaboração com equipes de pesquisa do programa de MA em Novo Testamento e do DM Ministry, né? The Ministry, alguma coisa assim, em antecedentes históricos culturais do Novo Testamento. Atua hoje como editor-chefe do Bulletin for Biblical Research. É co-editor da série The Bible is God's Word e membro do conselho editorial da Ex Audito e da Biblical Interpretation Series. Meu inglês péssimo, meu amor de Deus. É co-apresentador do podcast Slow Theology e fundador do blog Cruz Sola. Escreveu vários livros, entre eles Paulo e a Linguagem da Fé, que eu tenho aqui, tá? Publicado por Thomas Nelson Brasil. Esse Paulo e a Linguagem da Fé, ele trabalha as palavras gregas, né? Nas cartas de Paulo, que envolve a fé. Então, nesse livro aqui, ó, precioso, maravilhoso, tá? Aqui você tem vários eruditos em Novo Testamento, como Michael Bird, David Garland, e entre outros, né, indicando essa obra. Essa obra foi lançada em 2022 e agora a Thomas Nelson traz para nós, né? Traz para nós, graças a Deus, uma obra maravilhosa. Então tá aqui, ó. Você tem um prefácio, agradecimentos, introdução. Então ele vai trabalhar essas 15 palavras, né? São 15 palavras, automaticamente são 15 capítulos. É claro que o Novo Testamento tem muito mais palavras, né? Mas ele seleciona essas 15 aqui, como justiça, tá? Justiça, integridade, retidão e misericórdia diante de Deus e no mundo. Ele pega o Evangelho de Mateus. Evangelho é a segunda palavra, boas novas de Deus para a vida do mundo. O Evangelho de Marcos. Perdão, que ele vai trabalhar Lucas, Atos, né? Liberar e restaurar para tornar inteiro. Quarta palavra, vida, saúde, crescimento e plenitude. Evangelho de João. Cruz, uma nova vida por meio da participação na morte de Cristo. Ele vai trabalhar as duas cartas aos Coríntios. Fé, ele vai trabalhar as duas cartas de Paulo, as cartas de Paulo aos Gálatas e Romanos. Fé, conhecer e tornar-se um com Deus por meio de Jesus Cristo. Graça é a sétima palavra.
transformados pelo favor de Deus e chamados a ser doadores. Ele vai trabalhar a carta aos Efésios. Comunhão, a oitava palavra, compartilhando a vida com Deus e com as pessoas, a carta aos Filipenses. Nona, comunhão, Filipenses. Nona, esperança, confiando no futuro redimido por Deus, as duas cartas aos Tessalonicenses. Décima palavra, salvação, resgatados, reconciliados e estabelecidos para florescer, as cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito. Décima primeira palavra, paz, integridade, bondade e harmonia em Cristo Jesus, a carta aos Hebreus. 12. 12ª palavra, honrando a Deus por meio do amor ao próximo, é a carta de Tiago. 13ª palavra, santidade, uma glória distinta, a primeira carta de Pedro. E 14ª palavra, ternura, lealdade e generosidade divina, a primeira carta de João. E a última palavra é o testemunho, defensores públicos de Jesus e de seu caminho, sob quaisquer circunstâncias. Apocalipse, livro de Apocalipse. Aí você tem a bibliografia geral, índice de passagens bíblicas, índice de fontes antigas e o índice remissivo. O índice remissivo está em ordem alfabética, onde você vai encontrar todos os assuntos que ele aborda aqui, as palavras, enfim. Deixa eu mostrar para vocês lá, índice remissivo. Está aqui, ó, em ordem alfabética, tá vendo? Abraão, patriarca. Aí você vem aqui nas páginas selecionadas e você vai ler sobre Abraão, tá? Letra A, letra B, letra C, D, enfim. Está em ordem alfabética, tá? Aí você vem aqui, ó. Vamos pegar uma palavra. As folhas são amareladas, né? Por quê, gente? Porque o valor das folhas que fazem livros, né, aumentou muito. E as folhas amareladas são mais baratas, né? Então, para o livro não ficar muito caro, porque a editora tem que ganhar dinheiro, gente. A editora, ela é uma empresa, tem funcionários, tem que pagar impostos. Muita gente não entende isso. Então, o papel não é tão inferior. O papel é um bom papel, apesar de ter papéis melhores, né? Então, para não ficar muito caro o preço, tá? Elas fazem no papel inferior, não ruim, inferior, tá? Para não ficar muito caro para o público. Então, vamos pegar aqui uma palavra, tá? Como cruz, que é a página 83, a quinta palavra, né? Cruz, 83. Pô, que livro maravilhoso, eu gostei muito, tá? Ele é muito prático, né? A didática de Njai Gupta é extraordinária. Tem escritores e teólogos que não têm didática nenhuma. O cara tem muito conhecimento, mas se você vai ler o camarada, você tem dificuldade. Você tem que ler e passar o que ele escreve 3, 4, 5 vezes para entender o que ele está falando. O Njai Gupta não, tá? Ele sabe ser tanto erudito, como também sabe se comunicar, né? Sabe ser didático. Cruz, uma nova vida por meio da participação da morte de Cristo. Ele vai trabalhar as duas cartas de Paulo aos Coríntios. Por que Jesus morreu em uma cruz? Ele começa perguntando. Se você está lendo este livro, tenho certeza de que já pensou sobre isso antes. E provavelmente já ouviu muitas respostas populares ou clássicas. A resposta mais simplista é pelos nossos pecados. E essa é uma resposta muito bíblica. E é bíblica, né? Mas a razão, o mecanismo real por trás dessas afirmações de morte por nós, muitas vezes não é declarado no Novo Testamento. Talvez a resposta mais comum que você encontrará para o exercício dessas declarações de morte por nós seja: Jesus foi um sacrifício. Na religião antiga, o sacrifício consistia na morte de um animal dado para expiar ou encobrir o pecado. Portanto, Jesus é o sacrifício perfeito pelo pecado humano. Isso pode fornecer uma explicação de como e por que Jesus morreu por nossos pecados, mas não explica realmente por que Jesus morreu em uma cruz. Se a intenção de Deus na encarnação e na atividade do Filho era simplesmente morrer para expiar os pecadores, então Jesus não poderia ter morrido durante o sono
ou em um campo de batalha. Por que a cruz? O que aprendemos? O que aprendemos quando a Bíblia o que aprendemos quando lemos a Bíblia com atenção e observamos como a linguagem da cruz e da crucificação é usada pelos apóstolos? É que a cruz de Cristo não é apenas um objeto de madeira, tampouco é apenas um lugar. Trata-se de um contexto em que Deus usa a vida, o sofrimento, a morte e a nova vida de Jesus para ensinar aos crentes uma maneira totalmente nova de pensar e viver. Interessante, né? Veja o problema do pecado. Não é apenas o de ser uma transgressão. É como uma infecção que causou tantos males à pessoa que ela deve ser treinada novamente a pensar, querer e viver. Aí ele começa falando, tá? Explicando. É top. Ele vai trabalhar também, como ele é especialista, ele é doutor em Novo Testamento. E o seu doutorado foi voltado tanto para a área da exegese e da hermenêutica, então ele conhece muito bem o grego, como também os antecedentes históricos e culturais no Novo Testamento. Tá? Então ele explica aqui essa questão da cruz. Aí ele vem aqui, ó, para antecedentes gregos, romanos. Contexto histórico, né, da crucificação. Os romanos não foram os primeiros a pendurar criminosos em uma cruz como forma de punição e execução, mas eles aperfeiçoaram essa prática cruel com a clássica eficiência romana. Outras penas de morte eram usadas pelos romanos, como a decapitação. Quem era decapitado, gente, eram os cidadãos romanos. Cidadão romano não poderia ser crucificado. A pena capital era ser decapitado. Então, Paulo, tá, segundo a tradição que fala, nós não sabemos como Paulo morreu de fato, mas segundo a tradição, e isso pesa muito, né? Apesar de não termos relatos bíblicos, que ele foi decapitado, porque Paulo era cidadão romano. Se Paulo não fosse cidadão romano, ele seria crucificado. Tá? Isso aqui é interessante. Outras penas de morte eram usadas pelos romanos como decapitação e estrangulamento. A crucificação era considerada o sumo suplício, a forma mais violenta de punição. Quem fala isso é Cícero, historiador romano. Tão horrenda e grotesca era a crucificação que se tornou uma espécie de palavrão. Encontramos grafites pompeianos que dizem: vá se crucificar, algo como nosso moderno, vá se... Entendeu? É a palavra aqui. Ele não vai colocar aqui, né? Mas vá se... Você entende, né? Enfim, a crucificação era reservada para os piores criminosos, amplamente conhecida como a execução adequada para escravos e traidores. Cícero e Plauto, historiadores romanos. Quando vemos pinturas renascentistas e barrocas da crucificação de Jesus na história, parece-nos que apenas algumas pessoas foram colocadas em uma cruz naquele dia fatídico. Jesus e os dois ladrões, tá? Mais bem entendido como rebeldes ou desordeiros. Mas temos amplas evidências de que a máquina disciplinar do Estado romano crucificava vítimas em centenas de casos regularmente. Tá? Então, possivelmente, claro que os evangelhos falam de Jesus crucificado e daqueles malfeitores, mas possivelmente, gente, tinha outros ali. Tá? Tinha outros ali. Então, provavelmente, havia muito mais do que 3 pessoas crucificadas em uma cruz romana no mesmo dia em que Jesus morreu. Talvez você se lembre da história de Espartaco, mas não saiba que, de acordo com Apiano, o pretor Crasso mandou crucificar mais de 6.000 escravos entre Capua e Roma após aquela revolta. Quando Roma gastava dinheiro e recursos humanos para crucificar alguém, eles queriam enviar uma mensagem a todos os habitantes do império. Escolhiam as estradas mais movimentadas, então era estratégico, né? Para colocar cruzes e instilar medo e terror entre os transeuntes. Então, quem contrariasse Roma seria morto, crucificado.
Roma exigia ordem, cooperação, conformidade com o controle romano. Os crucificados, como os companheiros de Espartaco, como Jesus de Nazaré, receberam o carimbo sangrento da rejeição de Roma, mas mais do que apenas por fim a existência deles. Sua honra e dignidade eram aniquiladas. E Jesus, ele foi crucificado nu, tá, gente? Esqueça aquelas imagens católicas, cruzes católicas, que você vê Jesus como se fosse um lençol amarrado ou colocado nas suas partes íntimas. Isso aí é fake news, tá? Jesus foi crucificado nu, pelado. E todos que eram crucificados ficavam nus, tá bom? Dado que condição e posição social eram os bens mais valorizados do mundo antigo, era fácil ver como qualquer um teria feito de tudo para evitar a cruz. Quem se sujeitaria à crucificação de bom grado? Ninguém, né? Aí ele vai trabalhar agora, depois de dar o contexto histórico, né? Show de bola. Ele vai te dar o texto central, 1 Coríntios. Que o foco é a cruz. Mas por que, se Jesus não era criminoso, por que ele foi morto na cruz e por que a cruz se tornou símbolo de salvação? Aí ele vai explicar aqui. Tá? Eu não vou ler por causa do tempo, tá? Principalmente a famosa passagem de Paulo, do capítulo 1, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, dos versículos 18 até... em todo o capítulo 2. Todo o capítulo 2. Tá? O Nijai Gupta fala aqui, ó. Tá? Trabalha a carta. Show de bola. Aqui ele vai falar sobre a vida cruciforme. Tá? O que é isso, Elias? O que é cruciforme? Ele vai falar aqui, ó. Podemos complementar isso com 4 pontos. Primeiro, sobre a vida cruciforme, né? A cruciformidade é, antes de tudo, uma atitude para com Deus. Os crentes priorizam a obediência à vontade de Deus, custe o que custar. Custe o que custar. Segundo, a cruciformidade é uma cosmovisão. Os crentes veem a realidade de uma forma totalmente nova através da cruz de Cristo, onde perder é ganhar, fraqueza é força, loucura é sabedoria. Terceira, a cruciformidade é uma atitude em relação à humanidade. As criaturas humanas de Deus têm tanto valor e importância que os crentes devem estar dispostos a aceitar a vergonha, a fraqueza e o insulto para se colocarem ao lado dos quebrantados, condenados, esquecidos e odiados. Nesse sentido, a cruciformidade é um tributo à encarnação. A cruz não te patrocina, a cruz mata você. A cruz mata o orgulho, a cruz mata a soberba, a cruz mata a arrogância. Então você não tem do que se gloriar, não, irmão. Quando Jesus fala, pegue a sua cruz e siga-me, quem pega a cruz vai para a morte. E nós matamos o quê? Na cruz, os desejos pecaminosos, tá? A vaidade, a arrogância, a petulância, o ego. Matamos o nosso eu, a nossa vontade. Por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, estou crucificado. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, as minhas vontades não prevalecem. Está crucificada com Cristo na cruz. Quarto, a cruciformidade é uma forma de esperança. É um protesto contra os caminhos do mundo destruído e uma afirmação de que Deus um dia consertará todas as coisas. Interessante, né? É um livro maravilhoso. Aí vem a segunda carta aos Coríntios. A ignomínia, que é o desprezo, benevolente em 2 Coríntios, tá? Antecedentes do Antigo Testamento, tá? Aqui você tem outras vozes do Novo Testamento, que vai falar do mesmo assunto que Paulo fala em Corinto, tá? João 13, de 1 a 17, como mencionei, é o evangelho que fala muito da cruz, né? Todos os evangelhos falam da cruz. Ele vai trabalhar aqui de forma espetacular, tá? Então ele trabalha o contexto histórico, tá? E a palavra em si, nesse caso a palavra cruz. Se nós pegarmos uma segunda palavra, deixa eu pegar Hebreus, eu gosto muito de Hebreus. Inclusive eu fiz a exposição completa dessa carta aqui. É só você ir na playlist do meu canal que você vai encontrar. Aqui, ó, paz. Tá?
página 164. Então você vem na página 164. Você tem aqui paz, integridade, bondade e harmonia em Cristo Jesus. É a carta aos Hebreus. Ó, todo americano, gente, eles gostam sempre de começar os sermões, tá, com ilustrações. É por isso que você vai ler os livros de Timothy Keller, e enfim, de todos eles, né? Eles contam muito, como chama? Experiências. E toda experiência tem a ver com o tema que ele vai tratar, né? Para você entender melhor o assunto. Você já chama a atenção e já aprende o ouvinte, né? Ou o leitor. Então ele começa aqui falando de uma situação, uma experiência que ele teve. Depois ele vai falar aqui, ó, antecedentes do Antigo Testamento, sobre essa palavra, né? Sobre as palavras de bondade, harmonia, integridade, tá? Depois ele vai falar no mundo greco-romano, que é o contexto histórico, tá? Depois, ó, texto central, Hebreus, tá? Hebreus. A linguagem e os temas da paz estão por todo o Novo Testamento, principalmente em cenário como o Sermão do Monte e a ênfase de Efésios em Cristo como nossa paz. Mas descobri que Hebreus é um texto capaz de capturar um testemunho poderoso da paz divina em Jesus Cristo para a integridade do mundo. Então você lê paz, mas paz com Cristo Jesus, o que significa isso de maneira concreta? É isso que ele vai tratar aqui. Paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus. E a palavra paz no grego é eiren. Eiren. Paz. Tá? Então você vai pegar Hebreus 7:2, Hebreus 12:11, o versículo 14 e Hebreus 13:20, né? Ó, Jesus, o mediador e pacificador de uma nova aliança. Esse é um tema central da carta aos Hebreus. Ele vai trabalhar aqui. Jesus, o sumo sacerdote, tá? E para você entender bem o sumo sacerdócio de Cristo, você tem que entender também o Antigo Testamento, a ordem levítica, estudar o livro principalmente Levítico, estudar o livro Levítico para entender quais eram as funções dos sacerdotes, tá? O que eles deviam fazer, enfim. Hebreus dedica algum espaço para retratar Jesus como um sacrifício pacificador, porque os animais também que eram mortos na antiga aliança, na ordem levítica, também servia para isso, tá? Mas a imagem construída mais cuidadosamente é a de que Jesus como o maior sumo sacerdote. Aqui as passagens. Hebreus explica que os sacerdotes judeus em geral tinham o privilégio de se aproximar de Deus, e o sumo sacerdote mais ainda. Eles representavam Israel ao oferecer presentes e sacrifícios pelos pecados em nome do povo. Serviam como intercessores, unindo as duas partes, Deus e Israel, como uma só. Mas em Jesus Cristo, o sacrifício imaculado e o sumo sacerdote perfeito, os crentes podem conhecer a Deus mais plenamente, entrando no lugar onde Deus está, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Tá? É maravilhoso. A gente vai continuando a falar aqui, ó. Um povo pacificado que sofre, tá? Um povo que promove paz. Aí ele vai pegar aqui, ó, outras vozes do Novo Testamento que trabalha a paz que Hebreus fala, tá? O Evangelho de João, tá? A paz para os dias de hoje, o profeta inquieto e o sacerdote tranquilo. Show de bola. Tá? Uma teologia da paz para as redes sociais. Então ele aplica para nossos dias, né? Muito bom, cara, é excelente esse livro. Tá? Amem uns aos outros como irmãos e irmãs. Sirvam o desconhecido, os estrangeiros, né? Hebreus capítulo 13 fala sobre a hospitalidade, que muita gente não sabe nem o que é isso hoje. Receber os irmãos da fé, né? Que alguns sem saberem hospedaram anjos. Está lá na passagem de Hebreus 13, e citando Abraão, citando aquele caso famoso de Ló, que recebe os 2 anos em sua casa, dá hospitalidade sem saber que era anjos, né? Aqui é só o capítulo 13, né? Pratica a empatia,
imite os melhores, verifique os fatos, faça o bem. E aqui ele termina, tá? Show, show. Então é uma obra maravilhosa, tá? O Novo Testamento em 15 palavras, uma teologia para a vida real, do erudito, doutor em Novo Testamento, Nijai Gupta. Se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.